Ih, está torto. A cabeça. Olá, Rafa, tudo bom? Tá Belezinha? me Estou ouvindo? usando. Vou até mostrar para você. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Olha o meu Tá. suporte do celular. Olha, isso que Sumiram é com o meu fã da pedestal. Marvel, hein? É o Groot, né? Pô, Bom, quem não gosta do Groot tem problema de cabeça, vamos ser bem sinceros. Né? tem um Groot aqui também, só que é só decoração. Olha lá, viu? Eu tenho um desse também, a Isabelle já levou para algum lugar, já tá brincando de boneca já. E Bom, aí? então já que nós já estamos aqui, então vamos começar, né, a live. Eu vou fazer uma introdução, Rafa, porque depois eu salvo essa live no IGTV, no YouTube, que ela faz parte do conteúdo da minha disciplina, tá bom? Belezinha. Boa noite a todos que estão aqui. Hoje, dia 21 de junho de 2021, eu estou fazendo essa live junto com o professor Rafael Espessoto, e essa live faz parte da disciplina de Unidade Curricular 1, Cinema e Literatura da Pós-Modernidade, que eu ministro na Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso. E uma das temáticas que eu desenvolvi com os alunos nesse primeiro semestre foram essas formas diferenciadas de literatura. Que textos que podem fazer parte da literatura contemporânea? Quais são os textos que os alunos estão consumindo? Então, com base nisso, foi montado o planejamento dessa disciplina e eu constatei que quais são os dois tipos de texto da contemporaneidade que eles mais consomem? Mangás e HQs. Né? Então, vamos tratar desse assunto. Essa é a segunda live da disciplina. A primeira foi sobre mangá. Essa segunda, vou trabalhar sobre HQ com o universo dos heróis da Marvel. Os alunos receberam as HQs, receberam o filme, viram, tinham que elaborar relatórios a respeito, estabelecer comparações entre um e outros, e, a partir disso, debater essa questão da literatura contemporânea. Bom, então, hoje, eu convidei para essa conversa o meu colega de trabalho, o professor Rafael Espessoto. Rafael é biólogo, é mestre Jedi de educação, ele trabalha na rede municipal e na rede estadual de educação, e é meu colega de Reis Veloso. É um colega que, muitos intervalos, né, principalmente no momento presencial, a gente sentava e debatia muito sobre cultura nerd, esse mundo de heróis, que é uma coisa que nós gostamos e que a gente observa que os alunos também gostam. Então, quero dar boa noite para o Rafael e pedir para ele se apresentar, falar um pouquinho. Fique à vontade, Rafa. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. Nossa, fiquei muito feliz com o convite, com a possibilidade da gente estar falando sobre isso, que é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que o Reis Veloso sempre proporcionou para a gente trabalhar muito com o que a gente gosta, ainda mais nesse contexto que a escola está passando de entrar numa proposta pedagógica de um ensino integral, então partir também de contextos e de situações que os alunos se identificam, e eu fiquei muito feliz quando você, repito, me convidou para falar sobre isso. Né? A gente mais ou menos tinha debatido e acho que tem alguns pontos que são muito interessantes para falar de um ponto de virada, porque é muito interessante falar sobre cultura, uma cultura que até pouco tempo atrás, na nossa geração, era marginalizada, que era a cultura nerd, né? Todo mundo era um pouco nerd e ninguém queria assumir. O pessoal mais atrás, até quem viveu a década de 80 e não nasceu a década de 80, sofreu muito mais. O Érico Borgo tem muita entrevista dele que ele fala isso. E que hoje, nossa, é o auge. Eles tampam tudo, literalmente. Então a gente tem para falar do feio ao bonito, de como isso virou, e principalmente uma coisa que eu gosto bastante, que acho que é uma coisa que a gente pode estudar na escola, e vamos falar um pouquinho. Dá uma travada um pouquinho.
As HQs, sobretudo de super-heróis, desse universo de heróis, elas sofreram evoluções que marcaram a contemporaneidade das suas publicações. E elas respondem às necessidades e às demandas do mundo daquele momento. Então, há uma diferença significativa em termos de construção de cultura. Ah, é tudo igual. Não é tudo igual. E quando você tem uma certa bagagem, passa a reler isso, e uma coisa que foi muito interessante no seu convite, eu fui reler coisas, né, e repesquisar, e aí você começa a enxergar situações que são mais interessantes. Então, bora pro papo. Bora pro papo. Então, já introduzindo, quando você fala essa questão que a cultura nerd, principalmente quem gostava disso na década de 90, realmente tinha um estigma. Muitos eram chamados, não era um nerd, era o tal do CDF. E o CDF ele era isolado. Exato. Se você gostava desse tipo de literatura, de filme, de tudo, você se sentia isolado, porque você não tinha com quem debater, havia aquela vergonha de falar que você gostava, porque aí caía no deboche, que era coisa de criança. Como que pode ser coisa de criança com tanto tema, com tanta coisa rica que dá para ser trabalhado, para ser discutido? Então, Rafa, eu quero saber assim, como que as histórias em quadrinhos, elas começaram a fazer parte da sua vida? Como que você começou? Como que você descobriu que você gostava desse tudo mundo? Começou como que acho que para a maioria... Para mim começou como começou talvez para a maioria, que foi com Turma da Mônica. Né? Aprendi a ler em Turma da Mônica, aprendi a fazer trabalho de escola em Turma da Mônica. Meu pai, uma das coisas que a gente ia na banca comprar gibi, então era uma coisa que, sei lá, lá no Maracanã, onde eles moram até hoje, ia no centro, sempre comprava gibi da Mônica. Tinha um cesto em casa, tinha muito gibi. Então comecei com ele, com Turma da Mônica, e com essas HQs de herói já foi uma relação um pouco a posteriori. Por quê? Primeiro, que na minha infância, e até um pouco hoje, né, depois que eu passei a consumir, elas são um pouquinho mais caras e tinham traços e algumas situações que não eram tão atrativas dentro do meu contexto da infância. E um outro é que assim, você comprava um gibi do Homem-Aranha, do Batman, etc. Ele tinha ali aquele arco de história, acabava ali, você queria ler depois o que ia acontecer com aquela história. A Turma da Mônica não tinha aquilo, né? Era comprar o gibi, acabou, beleza, você entendeu a história, você entendeu? Então tem o lance da sequência, e a sequência gera um engajamento, o que vem, e nem sempre eu podia acompanhar, então eu não me entrei direto nesse contexto. Eu fui entrar mais nesse tipo de literatura já na juventude, na adolescência, quase na época, entrando na faculdade, porque daí eu comecei a ter um pouquinho mais de independência financeira, comecei a juntar um pouquinho mais de dinheiro e consumir com frequência. Porque eu comprava para ler e no outro mês eu tinha que comprar de novo. E aí às vezes saíam derivações. Então isso foi puxando. Uma coisa que me influenciou muito, acho que geral, e uma coisa que o Disney Plus, por exemplo, está trabalhando com os meus filhos. Em 90, a Marvel, principalmente, mas eu lembro que a Marvel ela licenciou alguns heróis e tinham desenhos, séries animadas. As mais famosas do Brasil são as do Homem-Aranha e as do X-Men. E aquilo ali moldou uma identidade visual muito forte para quem viveu essa época. Por quê? Elas flertavam com aquele nível de animação dessa época, Thundercats, enfim, os desenhos da década de 80 de modo geral, e elas não tinham aquele apreço cartunesco que as animações da DC foram ter com o Super-Homem, com o Batman, do traço do Bruce Timm, que era uma coisa mais cartunesca, e que foi muito mais sucesso. Né? Tanto esses desenhos da Marvel, eles marcaram a identidade visual. Eu lembro, por exemplo, dos X-Men, tinha coisa que saiu só ali, e depois foram revisitar na questão da construção da identidade visual da história de quadrinho, por conta do sucesso que essa série animada teve. Mas, de fato, eu comecei com o Turma da Mônica, e depois eu fui entrar e conhecer mais. E com o meu super-herói favorito, que é esse cara aqui,
do meio. Homem-Aranha. Total. Homem-Aranha é o meu super-herói favorito. Fácil. Por quê? Eu acho que aí, por quê? Ele é muito humano. Depois que você começa a ler e reler, e eu comprei HQs, coleções históricas, li a série inicial do Stan Lee e várias revisitações, interpretações que ele teve ao longo da carreira. O Homem-Aranha ele tem uma coisa muito interessante que, de certa forma, marca os grandes personagens, mas ele foi o primeiro grande super-herói que trazia dilemas para a juventude. As reflexões que ele trazia, as necessidades que ele tinha, ainda lá no contexto da década de 60 com o Stan Lee, era para o jovem, era a necessidade de ter dinheiro para poder pagar o encontro de sair com a Mary Jane, para ajudar a tia a pagar o aluguel. Então ele tinha uma reflexão sobre a juventude. O Batman já tinha os seus traumas e a sua amargura, né, e toda a convivência que fez gerar por conta do que aconteceu. A gente conhece o Batman, ele já é um adulto, por mais que dê reinterpretações, a questão do ano 1, que aí mostra o Batman mais inicial, mas ele não era um adolescente. O Homem-Aranha era um adolescente quando ele surgiu. Né? O Superman também já era uma questão... né? Exato. Então ele marca muito forte isso. Você começa a ver as transições. É o cara que era o amigão da vizinhança, que do mesmo jeito que tinha supervilões que podiam destruir Nova York, ele tinha tarefa para fazer. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ele tinha tarefa para fazer. Então essa identidade sempre foi construída para mim. E para mim era uma questão de identificação. E acho que isso é uma coisa tão forte que hoje o que a Marvel faz e vai começar a massificar isso nas grandes telas, né? Ela tem personagens com essa perspectiva para essa nova geração. O meu Homem-Aranha, que é o Peter Parker, ele já é um adulto, mas tem o Miles Morales, dentro de um contexto de juventude, de ser negro, de ser descendente latino. Vai ter a Miss Marvel, na verdade eu já tenho a Miss Marvel, eu tenho as 3 primeiras coletâneas da Miss Marvel. É fantástica a Miss Marvel, Kamala Khan, uma jovem de origem paquistanesa, com todo um lance cultural importante, e os jovens consomem, porque eles se identificam naquele universo. Da questão da experiência com os grandes, da questão das responsabilidades que tu tem, porque tu é um jovem, tu é uma criança ainda, adolescente, tem que dever satisfação dos seus pais, tem escola, etc. Então acho que isso faz parte de uma construção e de uma reinterpretação muito bonita que a Marvel tem feito nos últimos, 3, 4 anos. E quando eu falo vai começar agora, mas para o grande público mesmo, indo para série de TV, indo para cinema. Daí é grande escala mesmo, né? É massificação geral. Então, assim, é Homem-Aranha, tanto que a minha... A preferida, que é isso que eu quero saber. Qual a sua HQ preferida? Se o herói é o Homem-Aranha, eu tô que deve ser dele também. Ou não? Então, aí vamos lá. HQ. Se você falar assim, arco, história. A Última Caçada de Kraven. Mas isso aqui não é para criança, isso aqui não é para jovem que está começando. Ah, vou começar a ler. Não. Porque aqui você tem um reflexo do Homem-Aranha na perspectiva, para mim, de um dos melhores vilões que ele tem, que é o Kraven, que é o cara que quer caçar. Ele quer caçar o Homem-Aranha. Então tem uma duplicidade disso. Ele está com o uniforme de guerra secreta, então tem todo um contexto ali. É uma história adulta e, para mim, é a melhor história do Homem-Aranha. Mas você falar assim, e como a gente fala em HQ, sobretudo de Marvel, aí nós vamos ter que falar de saga. Guerra Civil é uma saga. E aí nada supera isso aqui, que é Guerras Secretas. Para mim, eu amo Guerra Civil, adoro os clássicos, mas Guerras Secretas
Isso aqui é de 2016. É Isso mais aqui é uma recente. obra-prima. É uma obra-prima que o Jonathan Hickman faz, uma arte espetacular do Esad Ribic, em que o Destino, literalmente o Doutor Destino, ele salva a Terra do colapso, e há uma confluência da Marvel, o Jonathan Hickman, que é talvez um dos autores que eu mais gosto da atualidade, ele volta para as origens. Esperar um pouquinho que acho que travou ali. Eu caí ou você caiu? Eu? Eu quero trocar minha rede aqui, peraí. Pessoal, só um minutinho, que o professor Rafael, acho que ele está com problema na conexão. Já ele retorna. É. Você caiu. Aham. Acho que é a rede, está travando bastante. Aqui tá bem tranquilo, que não caiu não. Será que agora vai? Eu não tô te ouvindo. Não tô te escutando. Você me escuta? Eu tirei até o fone. Não? Agora vai melhorar. Oi. Agora eu tô te ouvindo. Peraí. Vou tentar com o fone. Senão as crianças não deixam a gente conversar. Ah, eu tô te ouvindo Oi. agora. Beleza. Tá me ouvindo? Agora tô. Acho Só que um vai pouquinho normatizar. agora do fone aqui. Beleza. Senão dá muito eco. Eu acho que descarregou a bateria. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então acho que eu vou ter que Eu ficar até sem troquei o fone para te ouvir mesmo.
Acho que acabou a bateria dele. Acabou a bateria. Eu troquei o meu porque... Ah, é. Então, até te troquei o meu porque ele tava com a bateria... Acho que dava para fazer. Mas às vezes esses fones Bluetooth, ainda mais com essa qualidade de internet que a gente tem, eles meio que travam conexão, trava tudo. Sabe? Agora eu estou sem os meus outros fones, não estão por aqui. Mas vamos ver o que a gente Mas faz. eu consegui falar da... Não, eu tô te ouvindo Passou bem. que eu falei da Guerra Secreta? Quando eu falei da Guerra Secreta, falou? Falou, né? Beleza. Da Guerra Secreta. É, A Guerra beleza. Secreta ela vem 10 anos depois da Guerra Civil, não é? Um pouquinho menos, mas faz parte daquele grande arco. Guerra Civil tá ali um pouco no meio, mas tudo é da mente daquela seara de roteiristas que tinham na Marvel no começo da década dos anos 2000. Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman, Matt Fraction, Mark Millar, essa galera toda, que meio que dá uma repaginada, sobretudo no universo dos Vingadores, né? Que dentro da Marvel é uma coisa meio à parte. A gente, quando falar um pouco sobre a história da Marvel, eu posso tocar um pouco nisso. O quanto que os Vingadores eles foram remodelados ao longo do tempo, mas principalmente no início dos anos 2000. Isso é importante dizer. Bacana. Então, Guerra Secreta é sua HQ favorita? É meu arco. Vamos dizer arco. Eu acho. É uma saga enorme. O arco principal são 9. Aqui no Brasil, saiu assim, 9. Mas os spin-offs dão mais de 30. Nossa. E os spin-offs são sensacionais. Para quem mais ou menos acompanha a isso. novela, é uma novela, né? É uma estrutura que já vem, é uma estrutura antiga, praticamente. Tipo, é uma estrutura quase folhetinesca, que isso fez sucesso lá no século XIX, que se publicava parte por parte de um livro, capítulos por capítulos, e isso ia instigando o interesse do leitor, as pessoas iam querendo consumir, querendo saber o que acontecia com aquela história, né? E isso foi o que gerou novelas hoje de televisão, esses arcos, né? Por quê? Justamente para despertar esse interesse, fazer com que a pessoa se prenda naquela história e ela consuma, ela continue. Isso tem dado tão certo que uma das provas, né, disso são o excesso de trilogias. Até filme que não tem trilogia, hoje eles estão fazendo trilogia. Por quê? Porque todo mundo quer sempre mais, né? Até filme que não precisava trilogia, né? Toy Story 4, é você que eu tô falando mesmo. Precisava de... Gosto de Toy Story 4, mas não precisava, mas tá bom. Ô, Rafa, qual que é a sua opinião sobre estudar HQs nas escolas? Já que nós estamos falando desse contexto, já que essa live é uma live feita por conta de uma disciplina escolar, é aberta a todo mundo, mas ainda é dentro de um contexto escolar. Qual que é a sua opinião de trabalhar essas HQs dentro da escola? Bom, Ana, eu tenho muita liberdade de falar desse assunto, porque só pro Reis eu doei mais de 300, né? Só pro Reis Veloso doei mais de 300 HQs quando eu mudei de casa. Falei, não, agora eu já cumpri, já fizeram a minha bagagem, agora vamos disseminar. Eu acho que todo e qualquer tipo de mecanismo de linguagem, de obra, que, claro, respeitando princípios éticos, morais, relativizando idades, né? Tem que estar disponível. Ele é um recurso dentro da escola como um espaço de aprendizagem. E como toda obra, ela reflete elementos que são inerentes ao período de sua construção, a sua historicidade, o reflexo como uma expressão artística, como uma expressão de texto e também possibilidades de trabalhos interdisciplinares a partir daquela obra. Então, eu sou um entusiasta porque, como eu disse, HQs me moldaram, me alfabetizaram. Então, e eu acredito, e aí é muito mais uma impressão do que uma constatação, por mais que 15 anos de docência, mas talvez as HQs sejam o recurso literário mais atrativo, de modo geral,
para você iniciar o consumo, por exemplo, de algo referente. Porque ele trabalha com várias vertentes. É a imagem, é o texto, são elementos diversos que compõem essa obra, né? Como eu disse. Então, é fundamental, olha. E é muito triste que o mundo fora da escola tem mais acesso a esse tipo de produto do que a escola. Mudou bastante. Nós que estamos na educação, né, eu estou há 15 anos, você está mais ou menos nessa faixa junto comigo, porque a gente é próximo. Nós percebemos o quanto que a escola tem recebido de materiais, de autores que fazem ressignificação de obras ou de projetos autorais, mesmo que isso tenha chego, mas não é de consumo. Não é ainda de consumo, né, dos alunos terem facilidade de pegar, de trabalhar em grande escala, etc. Mas eu sou super favorável, é maravilhoso. E até como mecanismo... Quando eu comecei a montar o projeto para essa disciplina, naquela primeira semana que nós estávamos no ensino híbrido, eu comecei a jogar o que é que eles queriam ver. E foi assim, foi massivo. Né? Não, eu quero HQ, quero mangá, porque é o que eles estão consumindo. Então, eu penso assim, que nós temos que também tentar nos aproximar dos alunos, não é só usar aquela linguagem acadêmica difícil, querer complicar, ou passar aqueles textos assim que nunca em nenhum momento o aluno vai conseguir contextualizar, vai conseguir enxergar um sentido naquilo. Então, eu acho que, na minha concepção, se aproximar do aluno por meio daquilo que ele gosta é um bom caminho para conseguirmos ensinar o que a gente precisa também. Né? Não sei se você Com certeza. tem esse parecer. E há uma janela de aprendizagem mútua. Porque, normalmente, colegas que têm restrições com relação a esse tipo de literatura, de produto, por não conhecer ou por preconceito, ele está perdendo uma riqueza absurda de material, porque aquilo é rico. Quando você começa a identificar a preciosidade dos traços, o processo que leva àquilo, entendeu? A editoração, a gama de componentes que entram na composição de uma HQ, isso é muito rico. E isso possibilita, não é simplesmente uma historinha qualquer. Você tem clássicos de literatura, Neil Gaiman, Alan Moore, o próprio Bendis, que está agora mais comercial, mas você tem outros que são mais autorais. O que a gente está consumindo de produto, de séries de qualidade e de filmes que vem desse mundo. E esse mundo ele não começou na década de 80. Eu acho que esse também é um outro ponto. Né? As grandes editoras de hoje, elas vão surgir no final da Primeira Guerra. É ali que elas surgem. No primeiro momento, para fomentar entretenimento num processo de reconstrução, sobretudo na cultura americana, na cultura japonesa, que eu não domino. Né? Mas também é um processo até artístico mais antigo, né? Mas na cultura americana ela vem no período de pós-recessão e Primeira Guerra, e ali você tem um abastecimento de entretenimento mesmo, em que era tira de jornal e está indo para uma revista, para uma editoração, e depois isso vai ser utilizado como mecanismo de comunicação do governo, sabe? De propagação ideológica de determinados regimes, favorável a A, favorável a Q. Debater inúmeros temas relevantes para o momento. E aí, isso não é... Aí você está perdendo, enquanto professor, você está perdendo a possibilidade pedagógica enorme de poder trabalhar esse tipo de assunto. E de material, né? Exatamente. Bom, como esse conteúdo que eu trabalhei na disciplina focou especificamente nos heróis do universo Marvel, né? Por que eu optei por essa HQ, por esse conteúdo? Antes da pandemia, eu tinha um projeto no Reis que era o projeto Literatura Fora da Sala de Aula,
que era uma proposta de levar o aluno para outros espaços para consumir texto, para ler. Quando eu digo literatura, eu não sou uma pessoa rígida nesse ponto. Eu acho que o importante é você gostar de ler alguma coisa. Isso já é válido, isso já vai te transformar de alguma forma. Então, levar os alunos para tudo quanto é canto, seja no entorno da escola, seja em parques, e havia o cinema, que pelo menos, assim, uma vez ao ano, eu levava os alunos ao cinema. E um dos filmes que nós fomos assistir foi Guerra Civil. E eu lembro que quando eu comecei a me mobilizar, juntando as turmas para irmos ao cinema, gerou um questionamento. Mas, professora, isso é conteúdo? Isso tem a ver com a matéria? Né? Você deve compreender, porque a gente tem esse filho... Eu lembro. Né? Então, eu lembro, né? Então, você sabe. E aí eu fiquei assim... Aí eu tive que comprovar por toda uma série de... que é parte que se baseia no texto escrito, existe a saga, existe a comprovação, né? E consegui levar. E foi, assim, uma experiência fantástica. E aí, quando eu tive novamente essa oportunidade de trabalhar, eu falei, bom, já que nós estamos nesse contexto novo, de aprender a lidar com esse ensino integral, com essas matérias semestrais, eu pensei, bom, nesse primeiro momento eu vou pegar algo que eu já conheço. Eu já acompanhei os filmes da Marvel desde aquela experiência, acompanho HQs. Então, eu falei, bom, eu vou nesse momento, já que é o que eles querem, eu vou naquilo que eu também tenho um pouco de conhecimento para também não cair no vazio, não saber direcionar os alunos. Então, eu escolhi essa temática, né, porque já havia trabalhado. Mas, assim, lá na escola, acho que a pessoa mais fã da Marvel que eu já conhecia é você. Você, assumidamente, eu te chamo de Marvete, né? Marvete. Mas eu sou, fazer o quê? Não nego. Então, já que como fã, será que você podia contar um pouquinho para nós sobre a história da Marvel, um resumo, para o aluno que depois vai ver esse vídeo, a gente espera que ele participe, para que ele comece a conhecer um pouquinho mais. Você pode falar um pouquinho da Marvel para a gente? Posso. Como, eu já estava falando, né, que as grandes editoras americanas, elas vão surgir na virada da crise de 29, no final da Primeira Guerra, década de 30 em geral, entre outras coisas, para fomentar conteúdo e entretenimento. Então, era muito comum no jornal você ter tirinhas. E aí alguns empresários, alguns editores começaram a criar editoras para publicar essas histórias em formato fechado. Então a National, esqueci agora, National alguma coisa, que depois foi da origem a DC, por exemplo, né, virou a DC Comics. A DC Comics, ela surge de um conglomerado, acho que 3 ou 4 empresas, é uma coisa assim, que foram se fundindo. Mas você lançava um selo, e esse selo, né, essa revista, começava a publicar algumas histórias. E eram histórias diversas. Você tinha história de faroeste, romance. Tem um personagem que era muito famoso, chamado Art. O Art era um jovem adolescente, um traço bem cartunesco. Ele lembra muito o Tintin, só que o Tintin tem uma pegada mais aventuresca, né, por ser um cartoon... aquele traço mais simples, bem europeu, acho que é do Hergé, né, que é o Tintin. Aquela coisa mais minimalista. O Art também tem um pouquinho disso. Lembra Luluzinha, um traço meio assim? Era muito famoso. E aí vem, no final da década de 30, o Superman. Depois, no ano seguinte, Batman. Então você começa a ter, a partir de Superman e Batman, uma amostra de que esse nicho tinha vendagem. Então, a Marvel, antes de ser Marvel, ela surge dentro de uma linha chamada Timeline, a Timeline, e ela passa também a publicar, como inúmeras editoras, um monte de conteúdo. E aí começam a surgir os primeiros super-heróis. O primeiro super-herói do universo Marvel, que de fato existe até hoje,
é o Tocha Humana, mas não o Tocha Humana do quarteto. É um androide que tem poderes de... É o Tocha Humana, só que ele, né, não é o Johnny Storm. Que vai fazer parte de um grupo de super-heróis. Aí surge o Namor, e um pouquinho depois surge o Capitão América. E então, aí nesse período é muito engraçado, engraçado não, porque na verdade é triste. No década de, se não me engano, de 39, acho que 38 a 39, 40, mais ou menos nesse período, tem Segunda Guerra. E aí a timeline, como cria o Capitão América ele dá uma presença, ele representa esse ideário americano, ele bomba. E aí o Capitão América passa a montar uma equipe chamada os Defensores, unindo esses personagens, Namor, Tocha Humana, o Bucky, e passa a fazer muito sucesso, incorporando essa primeira essa fase, alguns vão chamar de Era de Ouro, depois vem a Era de Prata, dos quadrinhos. E o Capitão América foi uma coisa interessante porque o governo americano mandava as obras do Capitão América para os soldados americanos consumirem isso como entretenimento na Segunda Guerra. E todo aquele lance de bater em nazista, né? O grande vilão é o Caveira Vermelha, que era um nazista, e assim por diante. Mas isso ainda não existia Marvel, era a timeline. Aí, com o passar do advento do fim da guerra, essas editoras elas passam a ter um problema financeiro muito grande. Muito grande. Porque a economia caiu e o interesse, as pessoas até queriam, mas nem sempre podiam pagar. E diminui a venda drasticamente desse tipo de produto. E aí então passa a ter uma pequena crise, alguns números começam a se estabelecer, outros não. E dentro da timeline, o Martin Goodman, que era o fundador, ele passa a criar, ele tem as equipes de produção, e essas equipes de produção passam a assinar várias obras e cada obra tem um selo. Atlas Comics, Marvel Comics e etc. E aí no final, várias foram fechando, quase faliu. E aí o primo da esposa dele era um senhor chamado Stanley Martin Lieber, era judeu. Grande maioria desse povo era judeu. Que tinha um sobrenome chamado Stan Lee. E ele e toda a equipe, Jack Kirby, John Simon e mais um monte de gente formava essa grande equipe, que inclusive trabalhavam, alguns trabalhavam, o Jack Kirby, por exemplo, chegou a assinar alguns roteiros para publicar nesse grupo que depois virou DC Comics, né? Por conta desse período de crise, então eles passam a produzir muito material autoral, e aí na virada da década de 60, começa então a se reerguer essa questão dos super-heróis de novo, e aí sai o selo Marvel Comics para super-herói, muito impulsionado pelo lançamento de sucesso da DC um pouco antes, que foi a Liga da Justiça, essa questão de grupos. E aí então, quando surge a Marvel Comics, o Stan Lee publica, né, a primeira de todas, que é o Quarteto. E aí começa a surgir a grande diferença entre os universos da DC Comics e da Marvel Comics, que são simplesmente diferentes, eles não são nem melhores nem piores, eles são diferentes. Enquanto a DC Comics partia para um lado mais cosmológico, místico, até mesmo criando universos e cidades, Gotham, Metrópolis, etc., o Stan Lee foi colocar o Quarteto Fantástico no meio de Nova York e retratar situações mais mundanas, aluguel para pagar, cachorro para passear, esse tipo de coisa. E aí você começa a ter dicotomias, e não tem como falar de Marvel Comics e não falar de Stan Lee. Porque dos grandes personagens, o único que ele não criou foi o Capitão América. Não tem como falar em HQ se não falar no Stan Lee. Não tem, mas sobretudo de Marvel. Eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem, né? Ele é o cara que criou a Marvel Comics, o universo de quadrinhos, essa gama de personagens, surgiu por causa desse cara.
ele tem contribuições, é claro que ele tem um nome fantástico na história, mas sobretudo na Marvel, por isso que ele aparecia em cada filme. Sabe? Dá certo, fica aparecendo mesmo. Porque o único grande personagem, estamos falando do quê, gente? De centenas de grandes personagens. Foi o Capitão América. E essa questão do texto, ele tinha uma contribuição muito interessante para o texto, que eu acho que é fantástica, como eu disse, que é trazer o mundo, naquele período histórico, o mundo que a gente vive, essa questão do mundano, né, do Homem-Aranha se preocupar em fazer tarefa, porque ele era um adolescente, em tentar ganhar dinheiro vendendo foto para poder ajudar a pagar o aluguel. Né? O Quarteto Fantástico era uma família, então eles tinham, além das aventuras cosmológicas e tal, tinham os problemas que uma família comum tem. Depois vai ter os filhos e etc. E assim por diante. Então, os X-Men surgem como um reflexo do quê? Como um reflexo do preconceito sobre minorias da década de 60, totalmente influenciados ali por movimento negro, por movimento feminista, né? As grandes revoluções que vão surgir ali. Os mutantes, eles são os diferentes. Então você tem um diálogo importante nesse sentido que vai emergir no surgimento desse universo. E a partir da década de 60 vem o modelo até hoje. E aí a Marvel e a DC se consolidando, cada uma com suas identidades e antagonizando nesse grande mercado. Teve um momento até que eles conversaram. Depois se dividiu, o que é bom, porque você tem pluralidade, não é a mesma coisa. Né? E só uma coisa, Ana, muito bacana nesse debate, né, sobre DC e Marvel. Houve um momento, eu estava lendo um texto uma vez, que fez uma review interessante. Cada vez que uma editora lançava um personagem, a outra meio que corria para tentar criar alguma contraparte inspirada nela. Tipo assim, se aquele personagem fizesse sucesso, você tinha contraparte. Então o Gavião Arqueiro e o Arqueiro Verde. Namor e Aquaman. Namor e Aquaman. Thanos e Darkseid. Se bem que o Thanos e Darkseid foi sacanagem do Joe Kirby, né? Que foi mandado embora e depois ele falou, voltou pra Marvel e criou o Thanos. Tinha criado o Darkseid antes. Então você tinha muito disso. A Mulher-Aranha, por exemplo, ela é criada pela Marvel porque a DC não tinha criado um grande personagem com esse tipo de temática aranha. O Homem-Aranha fez sucesso, dali um pouco fizeram a Mulher-Aranha para não ter problema. Então já temos o Homem, agora temos a Mulher-Aranha. E assim foi. Depois até tem um outro aranha. Gostava do bichinho. Tem, e era muito bacana. Isso porque foi criando as concepções de universo em história de quadrinhos de massa. E passaram essas duas a ser a grande referência. Não são as únicas, lógico que não, mas dentro dessa cultura são as editoras dominantes. Tanto que as editoras menores vão ter pouquíssimas coisas dessa questão comercial. Tinha a Dark Horse com Spawn, com Witchblade, outras menores, mas aí começaram a abrir espaço para projetos mais autorais. É dali que vem... Se bem que nem tanto, porque as grandes também abriram espaços para projetos autorais, mas começaram a ser as válvulas de escape. E a galera tá aí, né? Firme. Então lá. A Isabelle já veio, já voltou, daqui um pouco veio o Bernardo, e assim, foi bom. Ontem a gente assistiu King Kong e Godzilla, né? Foi muito bacana assistir com eles. Um todo empolgado e a Isabelle com medo, mas também não pararam de assistir, não. Foi legal. É bem assim. Deixa eu te falar agora. Bom, então você fez um panorama da história da Marvel, né, para os alunos que vão assistir depois, para as pessoas que estão acompanhando a live. Deixa eu só fazer um parênteses, você falou, né? Você sabe que eu sou mais DC do que Marvel. Eu gosto da Marvel, mas a DC ainda é minha favorita, mas eu tenho a minha favorita, HQ favorita da Marvel, que é os Fabulosos X-Men, né? Número 1, minha paixão, essa aqui. Essa aqui eu dei plantão na banca lá no fim dos anos 90, né? Uau! Tá aqui o bichinho. Essa capa da Marvel, ela é única, né? Ela foi desenhada pelo Roger Cruz em 95 e só saiu no Brasil. Então, por exemplo, os americanos, eles piram nessa versão aqui e não tem lá.
Metalizada? Essa aqui é minha delícia, guardada as 7 chaves. Isso aqui só vai servir de herança para as meninas bem lá para frente. Por enquanto é minha, enquanto eu tô aqui é só minha. Se um dia elas venderem, elas compram um Vectra. Não, dá dinheiro. É uma raridade. Então, essa revista é interessante, que você mostrou, essa X-Men Xodó, porque é o design dos X-Men da década de 90, que inspirou geral na série animada que eu falei. Sim, total. A série animada passava na hora do almoço, por exemplo, quem estudava de manhã saía correndo para chegar a tempo de assistir, né? Quem estudava à tarde ainda podia assistir almoçando. Eu era esse exemplo, eu almoçava assistindo a animação, né? Uhum. Não perdia um episódio, né? E ficava viajando, ai, qual X-Men eu quero ter, né? Tinha isso. Nossa, esses dias eu tava revendo, porque tem no Disney Plus, é muito ruim. O roteiro é horroroso. Mas marcou. A construção da identidade visual daquela série marcou. Sabe? Você vê aquela Evolution, que é a molecada mais nova, né? Os professores mais novos, tipo o André, assim, os novão, né? O André nem é novão, assim, mas enfim. Que assistiram muito aquele... Do outro grupo que fica puxando sardinha pro André, não. Ele é do mato. Aquele X-Men Evolution já tem uma outra pegada, um traço diferente e tal, mas assim, um roteiro muito melhor escrito. O outro, gente do céu, você reassiste hoje, é trágico. E até mesmo noção de animação, profundidade, escala, tamanho. Foi uma coisa bem nas coxas, mas marcou. É impressionante como marca. Pois é. Bom, como o trabalho dessa disciplina é a HQ da Guerra Civil, eu só vou introduzir um pouquinho, vou jogar para um entendido do assunto, que é o Rafa, né? Os alunos receberam os 7 exemplares da Guerra Civil, a parte inicial, né? Essa HQ que eu tenho, ela é um resumo da história. Ela tem, assim, as 7 HQs, todos dos momentos cruciais da história aqui presentes. Então, a gente sabe que, como o Rafa disse, não é uma história só, é um arco que vai seguindo, que vai culminar depois uma série de outros caminhos. Então, os alunos assistiram o Capitão América Guerra Civil e tiveram a oportunidade, tiveram o acesso de ver, de ler a HQ, né? Uhum. Então, basicamente, Rafa, passa pra gente assim, um resumo dessa história. Né? Ou seja, um pouco sobre Capitão essa América... na HQ. Capitão América e Homem de Ferro brigando. Novidade, né? Basicamente é isso. Bom, o plus é isso, todo mundo já sabe, a capa já entrega, não tem novidade. Para falar da saga, eu quero voltar um pouquinho. Guerra Civil de 2008, vamos voltar um pouquinho para 2004, 2005, quando um jovem escritor chamado Brian Michael Bendis assume a revista dos Vingadores e ele cria um arco chamado Vingadores: A Queda. E é importante falar disso para poder entender Guerra Civil. No começo dos anos 2000, os Vingadores vendiam quase nada na Marvel. Desde a década de 80, as HQs campeões de venda na Marvel Comics sempre foram X-Men e Homem-Aranha. Às vezes alternava, hora Homem-Aranha e X-Men, hora X-Men e outra. Não mudava disso. Não mudava. Os Vingadores, que eram um grupo dos heróis mais poderosos da Terra, não eram os mais poderosos financeiramente, porque eles não vendiam tanto. As histórias eram lá, tem o seu marco, tem a sua importância, etc. Eles eram os heróis mais, de fato, a equipe, mas não tinha esse interesse todo comercial. E o Brian Michael Bendis, ele começa fazendo uma desconstrução. Então, nesse arco A Queda, por exemplo, ele mata a personagem, a equipe se destroça, a Wanda surta, depois descobre que, na verdade, o que a Wanda está passando ali é uma situação que decorreu de estresse pós-traumático, porque a Wanda é doida. E assim ele vai construindo e sedimentando sagas, mini-sagas, que vão culminar em Guerra Civil. Então, lá ele mexe, tem uma cisão.
morre gente, etc. Depois, vem a Wanda vai morar com o Magneto. Tem uma crise com os mutantes. O massacre de Genosha. A Wanda surta. Dinastia M. No More Mutants. Tá? Tem um arco pequeno, mas muito importante, chamado Guerra Secreta. Não Guerras Secretas. Guerra Secreta. Em que o Nick Fury descobre que a Latveria está com agentes infiltrados, está financiando vilões na América, e monta uma equipe de heróis para ir lá contra os interesses, porque isso mexia na questão da diplomacia. E ali ele junta Demolidor, Wolverine, Homem-Aranha, Capitão América, entre outros, para ir lá debater. Termina com o quê? Com o Nick Fury tendo que se afastar, ele sai da SHIELD e vira meio que um fugitivo, ele some. Tem Planeta Hulk, que literalmente as pessoas não sabem o que fazer com o Hulk e manda pro espaço. Aí vem lá no Thor, o Straczynski começa a escrever a saga do Ragnarok. Por que esses eventos são importantes? Porque se você perguntar, cadê esses personagens? Eles não estão em guerra civil. Então há uma construção. Há uma construção do processo para você antagonizar duas forças importantes. Então você começa a destacar aqueles seres que seriam distantes. Se o Hulk vai para um lado, acabou. Não tem luta. Não tem guerra, gente. O Hulk resolve. Sabe? Se o Thor toma um lado, o Thor é um ser absurdamente poderoso. Tem o Ragnarok. Tá, mas ali é uma outra pegada, que é um androide. É uma outra pegada. Thor tá resolvendo problemas de Asgard, porque Asgard tá se ferrando por conta do verdadeiro Ragnarok. O Nick Fury também está nesse bojo. Então, há uma construção de uma tensão que vai emergir em Guerra Civil. E Guerra Civil tem um ponto muito importante, que eu acho fantástico. O Bendis, ele meio que era um grupo, e o Bendis era o principal escritor dos Vingadores. Mas no arco Guerra Civil, quem escreve é o Mark Millar. E o Mark Millar, ele é um autor que ele é muito bom. O material que ele faz, seja em uma grande editora, seja o material que ele faz independente, você lê Sweet Tooth, é maravilhoso. Tem o Legado de Júpiter, a HQ é boa. A série é uma bosta, mas a HQ é boa. Ele é um cara que sabe escrever. Tem Nemesis, tem Kick-Ass, o cara sabe escrever. E ele dá uma humanidade muito grande. E aí o Bendis vai escrever um filler sobre os novos Vingadores, que vai ser essa galera meio outsider, né, que vai ser pró-Capitão América. E o Mark Millar escreve o texto principal. E em Guerra Civil você tem um incidente inicial, que é o incidente de Stanford, em que um reality show de heróis e acontece uma explosão e mata um monte de gente e tal, e o governo fala assim, peraí, temos um conflito aqui, vocês são seres muito poderosos para ficarem fazendo reality show e matando muita gente. Estão matando uma cidade inteira. E aí começa a cisão da lei do registro. Uns querem, outros não querem, os prós e os contras, o capitão se revolta e etc. Outros heróis vão ser favoráveis a esse tipo de situação, no caso, principalmente, o Tony Stark. Mas não é só ele. Né? Tem o Reed Richards e o Hank Pym vão com ele, outros vão ficar mais pró-capitão. E aí, então, você tem a construção dos antagonistas, né? Cada um para um lado, cada um para um canto. E quem tá certo? Os dois estão certos. Você tem elementos para os dois. E os dois começam a exagerar. Então você vê, quem é bonzinho? Não tem bonzinho. Não tem bonzinho. E essa dubiedade do texto, que é uma riqueza, porque você tem argumentos para um lado e para o outro. E no final, né, não vou entregar, até porque os alunos têm que lerem, e os demais têm que também lerem, porque é uma coisa muito boa. E no final você tem princípios de discussão que vão continuar, como, né, essa história da saga, uma saga liga na outra e tal, você tem eventos e plots ali para outras coisas, né? Com um lado supostamente vencendo, mas ele não venceu, e que vai ser trabalhado depois em arcos subsequentes. Mas ele tem uma grandeza muito boa nesse sentido. Então é basicamente um conflito entre os heróis,
em que você tem dois lados que apresentam perspectivas justificáveis. Eu acho que isso é uma coisa bonita e difícil. Você constrói o argumento e você entende. Você pode não... eu sou mais um, sou mais outro. Beleza. Mas se você analisar os argumentos, há uma construção sóbria. E é um momento de ponto de virada. A partir de Guerra Civil, o universo Marvel fica numa bagunça que só vai se recuperar acho que uns 3, 4 anos depois. Por aí. Só lá em 3, 4 anos depois. Um pouquinho antes de Vingadores vs X-Men. Então, isso é muito bonito. E muito lindo e muito difícil de fazer. Eu acho que essa é uma grande sacada do texto do Mark Millar. Ele politiza situações, ele argumenta situações. O traço do Stuart McNiven aliás, o Steven, é um absurdo o que esse cidadão faz em riqueza, em detalhamento, em iconografia. Você vê nas cenas de luta que tem sangue, porrada comendo, um uniforme rasgando, cabelo. É um espetáculo, é uma coloração. É absurdo. Esse cara é... Engraçado que assim, eu gosto do trabalho do Steve McNiven como desenhista, mas ele não é um dos meus preferidos, não. Mas aqui em Guerra Civil, olha, é fantástico o que ele faz. E tem a articulação, que isso é uma coisa importante. Voltando a falar sobre a importância das HQs, né? A HQ, ela une pelo menos duas linguagens importantes, que é a imagem e o texto. Então você tem que ter uma boa articulação. O roteirista, ele entrega a história, mas o que a gente vê é fruto da cabeça do desenhista. Então não é só o Mark Millar, tem que falar do McNiven, porque ele dá afluência, dinamicidade, o movimento que a história pede e que casa tão bem. E que tem até Guerras Secretas, que é aquela que eu falei que é o arco maravilhoso. Guerra Civil impactou o universo Marvel por pelo menos quase 10 anos. É um absurdo o que ele fez. Nesse sentido. Trazendo argumentos, trazendo rixas. A gente fala tanto da disputa do Capitão América e do Homem de Ferro. Quando você lê, você vai perceber que tem rixa muito grande aqui, até de homem e mulher, marido e mulher. E, enfim, é isso, né? Do debate. Eu não estou querendo entrar em spoiler, mas o maior spoiler de todos poderia ocorrer, né? Eu não vou falar, mas o maior spoiler acontece e está na capa. Eu só vou falar isso. Nunca aconteceu. Aconteceu aqui. Por que ela é boa? Porque teve o maior spoiler do mundo nessa história. Só isso. Né? E ferrou a vida do cara. Tem isso também. Ferrou a vida do cara depois. Entendeu? Verdade. Falando do... só mostrar aqui mais uma imagem, né? Essa é sensacional. Muito boa, né? Os traços, olha isso. Né? E a clássica, né? Sim, né? É fantástico. Na introdução da Guerra Civil, o próprio Mark Millar, ele comenta, ele fala que para ele isso foi um trabalho surreal, por quê? Porque ele vai pegar personagens que foram criados por outras pessoas, que têm a sua história, que têm o seu contexto, e tem que juntar tudo e transformar em uma coisa só. Então, é um crossover aqui de personagens da própria Marvel que ele, como roteirista, ele admite que não é um trabalho que ele fez sozinho, que ele precisou de uma leva de pessoas para que ele desse conta de fazer tudo isso, né? E o próprio trabalho do artista, que é transformar em imagem aquilo que ele escreveu. Agora, falando do Mark Millar, uma outra história que ele participa, que eu tenho paixão. Os meus personagens... o Monstro do Pântano, claro. Monstro do Pântano, eu sou apaixonada por ele. Tudo que ele escreve, nem tudo que produzem dele é bom, mas o que ele escreve, o que o Mark Millar faz em termos de história e quadrinho é monstruoso, é fantástico.
Às vezes fazem uma série cagada dele, que nem foi o Legado de Júpiter, mas a culpa não é dele, ele não dirige. Ele ainda não tá entrando nesse mundo. Mas em história e quadrinho o cara é bom. Né? Qual que é a sua opinião com relação à adaptação que foi feita para o cinema dessa história? Eu acho que é uma das temáticas da disciplina, né? Os alunos eles têm que estabelecer essa comparação. Ler HQ, ver o filme e entender as relações que existem. São linguagens diferentes, né? Tem o mesmo objeto, mas são linguagens diferentes e eles têm que estabelecer essas comparações. O que parece, o que não parece, como que faz isso. Qual que é a sua opinião sobre essa adaptação do Capitão América Guerra Civil? Eu acho que tem uma sutileza importante. O filme se chama Capitão América, : Guerra Civil. Então, ele é uma história do Capitão América. Ele pega elementos da obra e insere dentro de um filme, de uma obra que tem um protagonista. Tem a divisão. É porque o Robert Downey Jr. rouba a cena onde ele vai. Mas tem a divisão. E o filme é do Steve Rogers. Então você tem um protagonismo. Isso é importante para entender o contexto em que essa obra ela é adaptada no universo cinematográfico da Marvel. E ali, se nas HQs teve o Mark Millar, né, Bendis e toda aquela galera ali, no universo cinematográfico chama-se Kevin Feige. Ele é o maior nerd vivo, é o Kevin Feige. É impressionante. Esse cara, ele sabe tudo que vai acontecer. Começou com Star Wars, hein? Ele começou com Star Wars. E por que eu falo isso? Porque você começa a perceber que Capitão América Guerra Civil, ele tem uma construção dentro do que virou a primeira saga do universo cinematográfico. Então, se aqui você tem elementos para entender os lados, o filme também te dá. Mas pelo menos para mim, tem algumas coisinhas ali que não é que elas são imparciais do ponto de vista de quem assiste, mas tocam na sensibilidade do protagonista. O Capitão América quer defender, ele é contra a lei do registro, entre outras coisas, mas também ele quer salvar o amigo dele, que é o Buck, que fez uma cagada. Só explodiu uma embaixada, o prédio das Nações Unidas. Então coisa pequena. Então você percebe que está um elemento pessoal ali que no Tony Stark você não observa essa motivação inicial. No final se revela um outro motivo. E aí que depois eu justifico. Se você me perguntar quem que você defende, eu justifico com o final. Quem eu acho que, deveria ter, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma obra legal. Uma vez eu vi um crítico falando uma coisa interessante. Ele chamou de Vingadores 2,5. Capitão América Guerra Civil de Vingadores 2,5. Foi meio que um ensaio para os irmãos russos ver se eles sabiam mesmo trabalhar com essa quantidade grande de personagem. E tem o tempo de tela, faz as divisões, as briguinhas. Eles, assim como na Guerra Civil, não tem Hulk, não tem Thor, tá cada um para um canto, você tira os mais fortes e equipara para poder a briga fazer algum sentido. E eu acho que ela funciona. Eu acho que o dilema dá para entender quem é pró-lei Sokovia e quem é contra. Tem ali. E uma coisa que muita gente não gosta, eu gosto, Ana, é o vilão. Eu gosto do Zemo. Porque quando você lê Guerra Civil, quem é o vilão? Não tem vilão. Então isso é importante. O vilão, no filme, ele serve para ficar tramando aqui e ali. Mas o problema em si, a motivação do conflito, ela é de cada lado a partir da sua perspectiva de mundo e da sua construção e sua relação com aquele mundo. Então ele existe. Ele existe dentro de cada um. Não é motivado por uma ação externa. O Zemo trama ali. Claro que o cara é vilão, mas não é ele o responsável no final pela briga. Você percebe que tem uma briga ali, que essa briga tem razão. Então eu acho que nesse ponto ela foi muito bem sucedida.
enquanto obra cinematográfica, eu não tá no meu top 3 melhores desse universo cinematográfico. Não tá, nem na época tava. Mas eu considero uma boa opção de entretenimento. Não é nem o melhor filme do Capitão América. Para mim, o segundo é muito melhor. Soldado Invernal é fabuloso, cenas de ação são maravilhosas, mas ele é legal e ele serve para introduzir coisas importantes. Porque depois dele vem o quê? O Thanos. Depois de Guerra Civil veio o Thanos. Então ele cumpriu o objetivo. Ele não foi tão épico e histórico como é a HQ e revolucionária para o universo. Mas dentro do contexto do filme, ele funciona como opção de entretenimento. Ele tem um protagonista e ele dialoga com isso. Ele faz o que ele tem que fazer, que é gerar o conflito. Né? E, enfim, depois vem o Thanos. E aí o Thanos é outra história. Bom, você acredita que todos esses filmes, que a partir do primeiro, se não me engano, do primeiro Homem de Ferro, foi o que foi caminhando para lançar toda uma série de blockbusters da Marvel e que resgatou, que chamou atenção. Você acha que toda essa produção fílmica, toda essa produção cinematográfica, ela é um caminho para se chegar, para quem não conhece HQ, se chegar a HQ, para começar a ler mais, para conhecer? Você acha que serve de incentivo? Ótima pergunta. Eu acho que sim, por conta do formato que o universo cinematográfico da Marvel faz. A Marvel está fazendo uma coisa que, para mim, como admirador de história em quadrinhos, e uma pessoa que gosta de cinema, e que gosta de ler sobre cinema, é única. Nunca aconteceu. Um universo cinematográfico de filmes. Não é um filme. Não é o universo Star Wars que tem o 1, o 2. Não. Estamos falando de um monte de coisa, um monte de personagem que coabitam o mesmo universo, que se relacionam e que isso vai ganhando escalas de grandeza e você tem que representar essas escalas de grandeza. Né? Isso tem que chegar... O vilão, sei lá, do filme do Doutor Estranho, ele é importante dentro daquele contexto local. Mas o Thanos está mexendo com o universo inteiro. Então aí você dá a sensação de grandeza que, a gente precisa juntar a porra toda mesmo. Não dá só para um cara resolver. Então você começa a ter uma relação muito forte sobre isso e que é uma marca de histórias em quadrinhos a partir da década de 80. Histórias em quadrinhos como sagas, as grandes sagas. A Marvel sempre focou muito em saga, enquanto a DC na década de 80, um pouco de 90, focou em grandes graphic novels, arcos fechados. Tanto que eu adoro as graphic novels do Batman. Eu gosto muito de DC. Eu não tenho tanto DC porque eu não tinha dinheiro para comprar. Esse era um problema. Mas as histórias são maravilhosas. Mas tanto que depois a DC meio que abre uma licença. Você tem as sagas e as graphic novels, hoje bem menos, né? A história da saga, comercialmente, ela vende muito. Mas então você tem esse lance de assim, você tem que assistir um para poder saber o que acontece com o outro. Você vai criando um engajamento, que é o que a história em quadrinho faz. Para você assistir o segundo filme da Mulher Maravilha, acho que o meu exemplo não vai ser tão feliz, mas vamos lá. É legal você ter assistido o primeiro, porque tá dentro. Mas se você assistir Liga da Justiça, não vai te fazer falta. Porque ele tá e não tá. Os elementos... A Warner tentou construir, percebeu que talvez não era o caminho dela, tá tentando outras coisas, que também não existe regra. Não existe regra, existem boas obras. Um bom filme é um bom filme. Mas aí quando você olha essa estrutura, que ela é continuista, e que os elementos vão te recompensar, seja para entender, ou para quem é fã, para valorizar. Eu me emocionei assistindo Ultimato, mas assim, Ultimato para mim é o melhor filme que eu assisti de herói na minha vida. Porque ele é o mais difícil de fazer. Ele é o mais difícil de fazer.
Ah, o Cavaleiro das Trevas. Eu adoro o Cavaleiro das Trevas. Eu amo o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu amo, adoro. O Nolan é perfeito naquele filme. É o melhor filme do Nolan disparado. Depois ele fez muita bosta. Mas é ótimo. Mas é mais fácil fazer um filme daquele dentro de um arco fechado, de uma história fechada, ou meio que seja uma trilogia, do que você culminar mais de 20 filmes que vieram antes de você. Você tem que dar sentido para aquilo. Você tem que dar sentido, porque é o fã. Porque é o cara que começou lá em 2008 assistindo o primeiro Homem de Ferro. Então quando ele termina, eu sou inevitável, eu sou Homem de Ferro, pô, aquilo ali pegou meu coração, porque eu fui no cinema assistir. E essa construção afetiva que vai sendo construída, ela cria um engajamento. Do mesmo jeito que eu estava lendo quando, no final do arco do Homem-Aranha Superior, né, que o Dr. Octopus toma o corpo do Peter Parker. E aí lá, na resolução, Peter Parker volta. E ele tá lutando contra o Duende Verde tá falando assim, Octopus, não sei o que, Oquinho, sai daqui. E aí o Peter Parker fala uma piadinha pra ele. Aí a expressão do Duende Verde muda e fala assim, você voltou? E aí assim, eu juro por Deus, quando eu li aquilo, o negócio, eu chorei assim, porque o Homem-Aranha Superior era muito bom, mas eu gosto do Peter Parker. Então vai pegar a tua memória afetiva. Isso cria engajamento, engajar. Então ele traz. Quantos alunos nossos não foram ler Harry Potter depois de ver os filmes? Não é? É livro, mas é assim. Eu assisti Senhor dos Anéis. O primeiro, eu assisti o filme, depois eu li. Os outros dois eu li primeiro. Então vários elementos ali me recompensaram na minha leitura da minha experiência literária. Mas é um livro, não é uma história em quadrinho, porque o quadrinho te dá a referência imagética. Né? Isso aqui, a gente está mostrando aqui agora. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Isso aqui. Quem leu essa história se emocionou quando passou o frame no filme. Entendeu? Toca a emoção. Você fala, o que está acontecendo ali? Então, é assim um movimento que cria engajamento. Espero que mais. Mas não só a história em quadrinho. Eu acho que o cinema ele contribui como uma força para a introdução em outras modalidades de artes. Na literatura. Geral. Acho que é uma função que o cinema tem hoje importante. Hoje não, há muito tempo, né? Com certeza. E a maioria dos jovens, eles entram mesmo, como você disse, nesse universo através do cinema. Porque muitos não têm, talvez, aquela paciência de pegar um livro, ou, por exemplo, uma história um pouco maior, e sentar e ler. Existe um ritual do sentar e ler. Mesmo que você seja o ler a HQ, seja você ler um livro, ou você ler no próprio computador, é diferente de você sentar para ver um filme. Né? Então, o filme muitas vezes acaba sendo mais acessível para eles. Né? Eles muitas vezes vão primeiro ao filme, mas com base naquilo que chamou a atenção no filme, ele vai para HQ. E aí, nem sempre o que eu procurei colocar para eles é que nem sempre um desmerece o outro. Não há necessidade de um. Eles se complementam em linguagens diferentes. É o mesmo objeto, mas uma outra linguagem. Alguns vieram me falar, mas professora, tá faltando personagem no filme. Né? A gente está tentando segurar para não dar mais spoiler, mas tá faltando personagem, mas existem razões. Por exemplo, você falou um caso do Hulk. Se você colocar o Hulk para participar aqui, não tem nem guerra civil. Ele vai dar uma bolacha em cada um e já vai resolver, vai tacar todo mundo pro espaço e acabou. Né? Não, e as questões comerciais. Quando sai Guerra Civil no filme, o quarteto estava sobre... Os direitos do quarteto estavam com a Fox. A Disney não tinha comprado a Fox ainda. E o quarteto é importante na história. Então não vai aparecer o quarteto. Não vai. Então, isso é uma coisa interessante. Os alunos irem... O Homem-Aranha foi uma luta da Disney, da Marvel, para trazer de volta, né? Porque eles haviam vendido, né? Tiveram que resgatar os direitos. Lembro que na época teve uma discussão
tão grande sobre isso. Eles não resgataram os direitos. Eles não resgataram os direitos audiovisuais do Homem-Aranha. Não resgatou, continuou com a Sony. A Disney não comprou. Não comprou. O que aconteceu foi que a Sony tinha feito o espetacular Homem-Aranha 1 e 2 com o Andrew Garfield, flopou, e aí nas conversas, tanto que teve aquele lance de vazar e-mail da Sony, e aí descobriram, né? Bora aí fazer um bem bolado, põe o Homem-Aranha aqui no universo aqui, a gente toca junto. Tem um vídeo muito legal que surgiu na época, que tava o Kevin Feige e a Amy Pascal. A Amy Pascal é a principal produtora da Sony e, sobretudo, de Homem-Aranha. E aí perguntaram, né? Eles estão no mesmo mundo e tal. E aí a Sony logo em seguida anunciou o Venom. E aí a Amy Pascal falou assim: o Venom também tá nesse universo. Aí o Kevin Feige ele abre o olho assim, falando: não é bem assim. Mas cara. Se você aceitou tá. Depois tiveram que sentar, renegociar. Tinha uma previsão do Homem-Aranha do Tom Holland aparecer no filme do Venom, não entrou, meio que negociaram pra não ficar. Se o personagem não apareceu, não é canônico, entendeu? Mas teve esses lances. E até uma motivação para os alunos, né? Por que acontece isso? Porque existem contratos, cinema tem contrato que é diferente de HQ, tá? Você tem limitações orçamentárias, você tem a construção da proposta, e eu acho que o mais importante, são obras diferentes. Eu não posso avaliar obras diferentes, por mais que o texto base, original, seja o mesmo, porque é uma outra forma de expressão artística. Eu acho que esse é um problema, por exemplo, de um filme inspirado em algum material de literatura. O filme ele tem que se resolver por si só. Sim, ele tem a linguagem dele, né? Exato. Assim como qualquer obra literária, um quadrinho, um livro que é inspirado numa outra, num filme, ele tem que se satisfazer por si só. Porque são são obras diferentes. E querendo ou não, nem todo mundo vai querer vir à fonte, vai querer... Por exemplo, eu acho que uma das coisas mais... Acho que uma das obras, chegando no contemporâneo mais recente, é a série da Netflix, a Sweet Touch, né? Quem assistiu, gostou. É a série mais assistida na Netflix, tá com a crítica lá em cima. Eu assisti em casa, Sofia assistiu e adorou, mas ao mesmo tempo eu paro e penso, não é uma HQ que ela vai ler. Não sei. É inviável. Não inviável. Não pode. Né? Não então, pode. Tipo, é uma outra linguagem. Mas a série funcionou e funcionou bem, ela cumpriu o propósito dela dentro daquilo, né? Daquele contexto de pandemia que ela retrata, tal, tudo que eles vivem também, a questão dos híbridos surgindo. Ficou uma série bonitinha que deu um acalento, mas acho que é por conta de todo o aspecto que nós também estamos vivendo, né? Então, acho que nesse momento a gente precisava de uma obra que trouxesse umas coisas mais fofinhas pra gente. Mas a HQ não é fofinha. Não e outra, Sweet Tooth. Eu acho que Sweet Tooth é uma coisa muito interessante. A Netflix ela errou pra caramba com o Legado de Júpiter, que é uma perca de tempo. Mas ela acertou com Sweet Tooth. Porque o traço do Lemire, do Jeff Lemire, e o desenho, né, o texto e o desenho é dele. É um texto rabiscado. O Gus, ele é feio. Sim, ele parece um cervo. O rosto dele, a menina porquinha lá também. Exato, mas por quê? Porque ela, né, o traço se justifica dentro do contexto da história. Vamos parar por aqui. A Netflix, ela opõe expor o mundo a partir da inocência do Gus. O Gus é lindo. Sabe? Ele é bonitinho. Desde que é bebezinho, você vê. Exato. Mas por quê? A maldade que vai gerar ali, né, da distopia, a beleza desses personagens, ela vai contrastar. Quando o doutor começa a ter que fazer o que ele vai fazer. Né?
Que vai ser... Assista o Sweet Tooth, é muito bom. A segunda temporada. Então, vai começar a aparecer mais os elementos de terror, assim, do terror que não do terror enquanto forma, mas o terror do mundo que eles estão vivendo. Sim. Que é aquele de Apocalipse. É bem isso. Deixa eu ver aqui. Aí agora, finalizando, aí você vai me apresentar a justificativa que você falou. Qual que é o seu time nessa história, né? Até o final falo de que lado você está. Então, qual é o seu lado, Rafael Espessoro? Nessa aqui, quando eu li a primeira vez, eu fiquei bem dividido. Não conseguia ter um time. O final é muito pesado da HQ. Porque o final meio que tá te levando para um lado, depois que você para e reflete, caramba, é verdade, então dá um contrapeso desgracento. Na sequência do universo, aí ficou mais fácil para eu decidir. Eu diria que o Capitão tá certo. Mas no filme, aí eu queria fazer a diferença. No filme, total Homem de Ferro. No filme, total Homem de Ferro. Principalmente depois que ele descobre que o Buck matou a família dele. Não, ali, aquilo mano. Aquilo lá pra mim ainda foi trairagem pra mim. Isso eu admito. Porque assim, eu tava, né, comentando com a minha esposa. Se você pensar assim, quais são as motivações do Steve Rogers no filme? Defender o amigo, beleza, mas em nenhum momento ninguém sempre conversa, expõe. Ele era inocente. Pô, mas você tem que julgar, cara. Julgar, tal, vamos ver que bagulho que é esse aí, entendeu? Tá, o filme ele anda por si só e depois você entende o porquê, tal, mas no fim, você até tá aceitando a broderagem. Aí no final sai o que sai, aí, mano, aí tem que bater na cara mesmo. E acho que é uma coisa que funciona pro começo de Guerra Infinita. É o arco que funciona para o começo de Guerra Infinita. Mas se você olhar depois, qual que é a gente não sabe qual é o que isso se resolveu no universo cinematográfico. Não está bem definido ainda. Pode ser que algumas séries coloquem isso, talvez o filme da Viúva traga, porque ele vai se passar no meio dos dois, né? O filme da Viúva Negra vai passar depois de Guerra Civil, antes de Guerra Infinita, talvez apareça alguma coisa nesse sentido para a gente poder entender um pouco melhor o que foi essa cisão. Agora, na HQ, eu confesso que, e lendo e relendo, é muito divisível. A falta que o diálogo faz, né, Ana? Se sentar para conversar, às vezes resolve. As pessoas não conversam. E aí eu falo que o texto é muito bom. Por quê? O argumento é a forma como se constrói o argumento. O filme também faz bem feito, mas ele tem elementos de parcialidade que eu acho que são maiores. O texto do Millar, você pode simpatizar por um lado, mas fazendo aqueles testes aqueles exercícios de debate, né? Um lado debate, o outro argumenta, você fala, tá difícil. Tá difícil. Mas depois, com o desenrolar, eu falo que o capitão estava certo. Entre tudo que se passou. Até porque o Tony foi influenciado por Skrulls. Bom. Spoiler, esse trecho você corta depois. Rafa, a gente já falou bastante, falou do universo Marvel, falou da HQ. E agora, chegando já para a reta final, você poderia dar uma sugestão para quem quer entrar nesse universo, quem quer começar a conhecer o universo Marvel, conhecer melhor as HQs, por onde começar, o que procurar? Qual a sua sugestão? Eu acho que o modelo comercial hoje ele atrapalha. Falar assim, começa a comprar, mas vou ler o quê? Você vai comprar uma história agora, sei lá, tá em Vingadores 34, Batman 27, é difícil. Né? Geralmente essas revistas trazem 3 arcos de história, ou às vezes um tá acabando, um tá começando, o outro tá no meio. Muito estranho. Eu recomendo, você quer começar? Compra um encadernado. Qual? Começa, o que for mais acessível para você. Você tem várias obras hoje
que estão num preço acessível. Essas edições são capa dura, você tem edições que não são capa dura. Você consegue achar em estante virtual da vida os gibis da época, né? Essa versão fininha e tal, que é um preço mais acessível. Leia o arco. Eu acho que é importante isso, ler o arco. A história, o que aquele autor quis dizer. Não adianta comprar uma revista. Leia o arco, pelo menos para você entender o que se passa daquilo ali. Aí existem referências, né? Eu não vou falar quais, porque acho que isso é muito subjetivo, ainda mais para a nova geração que vê o filme, ele tem a representação do filme, agora da série de TV, né? A WandaVision, por exemplo, tem que ler você tem que ler Visão do Tom King, porque Visão do Tom King é uma das melhores coisas que já fizeram recentemente. Não tem a Wanda, mas você entende muito do universo da série, se passa por aquilo ali. O Tom King é fantástico escrevendo. Então você tem que ler isso. O único problema desse tipo de produto, né, Ana, que é caro. Infelizmente, é caro. Algumas por isso que eu acho que esse sistema de arco ele é melhor, porque ele pelo menos te compensa mais. Você vai ler ali 3, 4 histórias que vem dentro, sei lá, 4, 5, dependendo muito da edição, a um preço de, sei lá quanto tá hoje, 20, 30 reais talvez, mas você vai se interessar um pouco. E tenta começar por um personagem que você gosta. Né? Demolidor. As histórias do Frank Miller. Se alguém perguntar o que eu leio do Demolidor, Frank Miller, O Homem Sem Medo, e tudo que ele produziu. Ah, mas é difícil. Queria um outro. Tem que pesquisar. Uma coisa que eu acho que é legal que a Panini faz no Brasil, isso para qualquer... A Panini publica Turma da Mônica, Marvel, DC Comics e mangás e etc. Uma coisa que ela faz tanto para DC quanto para Marvel bem, ela publica de vez direta assim, grandes histórias, arcos fechados, ela republica. Acho que é um caminho interessante. Você começar a ler grandes histórias desses personagens. Né, e tentar... Eu ia comentar sobre a Panini, né? Ela tem feito um resgate das histórias, né? Então agora, hoje, é muito mais fácil você começar a partir de seguindo essa linha, o primeiro exemplar, o segundo, justamente por conta desse resgate. E os alunos, eles sabem onde acham isso online melhor do que nós. Pode apostar. Quer ver só um pouquinho? Deixa eu só pegar um negócio aqui para te mostrar. Isso aqui é uma coleção histórica. Isso aqui das primeiras Guerras Secretas, né? Esse aqui, ó. Homem-Aranha. Aqui... Sim, tudo eu já vi. Maravilha. Essa daqui nem é a primeira história. A primeira aparição do Duende Verde. É em Amazing Spider-Man de 14, de 64. Eu não recomendo um jovem começar a ler por aqui. Assim, eu quero aprender uma... Não é... Tem um recurso aqui, está muito distante de você. Cara, procura uma coisa um pouquinho mais atualizada. Tem obras mais atualizadas. Mas depois que você já entendeu um pouco, isso aqui é néctar. Aqui é a fonte, é o material original. Tá? É aqui que você vê a origem do cara, como que ele foi concebido. Mas é uma coisa super bacana. Eu lembro que eu comprei esse aqui, ó, esse aqui era R$ 22,90, mas o tanto de história que tem aqui, tanto de história, um traço diferente, é uma opção. Essas questões das coleções, elas são fantásticas, e também a Panini tem republicado as grandes sagas. Aqui, Guerra Civil, essa edição é uma edição de republicação. Sim. Eu lembro que Guerra Civil, quando eu comecei a comprar, já tinha publicado Guerra Civil. Eu li Guerra Civil na internet, eu não li no gibi. E aí depois, porque quando eu voltei, né, a comprar, ter dinheiro para comprar, etc., eu cheguei a gastar R$100, cento e pouco de quadrinho por mês, 150 por mês.
só dentro daquilo que eu lia, que eram, sei lá, 8, 9 gibis. Aí, de vez em quando, aparecia uma edição especial de... Economizava no lanche para poder comprar. Queria comprar aquilo, era assim que fazia. Depois eu descobri a assinatura. A assinatura facilitou bastante, ficava um pouco mais barato. Mas hoje também a assinatura ela te dá poucas revistas em vista do que se publica. Mas também é uma possibilidade, se você puder. Então depois que publicou, eu comprei essa edição 2 anos, 3 anos depois que lançaram. Assim, também ler o formato digital é uma opção. Também tem. Estamos esperando aplicativos que talvez aí entram. Aí é um problema mais sério, que é contratos de distribuição e de editoração. A Marvel tem, acho que a DC também tem, eu sei da Marvel tem. Tem um plano que você paga em dólar, é uma mixaria, e você assiste, lê as HQs pelo telefone. Só que ela não vai, é tudo em inglês, você não vai colocar isso no Brasil, porque a Panini vai perder parte do recurso dela de venda. É ela que compra os direitos de publicação, faz a tradução, paga a gente. Isso aqui é uma indústria. É uma indústria e é emprego, né? É indústria e emprego. No final aqui você vê quem trabalhou na edição, na tradução, enfim, em tudo que envolve, né? Não vem guerras secretas. Secret Wars, não era guerra civil, era Civil War, e aí vem todo o processo de pegar a fonte para fazer as edições, etc. Não era fácil, não. É uma indústria. É o que eu recomendo. Quer começar agora do nada? Pega um arco fechado, cara. Não gostou? Pega outro. Até achar aquele herói com quem você se identifique, né? Que isso, por exemplo, igual como você colocou assim, que o Homem-Aranha era o seu favorito justamente por quê? Porque você começou a ler nessa fase da adolescência e era uma história que tratava de temas da adolescência. O cara tem que salvar o mundo, mas ele tem dilemas de tarefa, de família, né? O medo de ser descoberto, de dar um BO para ele por causa disso, que ninguém ia levá-lo a sério, né? Ainda naquela fase de descobertas. Então, e quando eu comecei a assistir... Gera essa identificação. E isso é importante, essa representatividade. Eu acho que cabe colocar um dos momentos mais representativos dos heróis da Marvel, a própria figura do Pantera Negra, o que trouxe. O que o cinema fez com o filme. A gente já tem a figura emblemática do ator que deu a vida pela sua carreira. E a representatividade que foi aquele filme é um marco, não é igual algumas pessoas falam, mas é só filme de herói. Eu vejo alguns atores, algumas entrevistas, que tem atores norte-americanos, eu não vou participar porque eu não quero fazer filme de herói. Mas aí depois, quando começa a entender que existe muito mais por trás disso do que essa imagem estereotipada, né, eles trazem essa representação. Eu acho que o Pantera Negra, dentro da Marvel, eu acho que é do cinema, dessa produção fílmica, eu acho que foi um marco de representatividade, porque as pessoas precisam se enxergar, elas precisam se ver em alguma coisa, isso gera identificação. E, consequentemente, nesse mundo capitalista, vai gerar o consumo. Né? Pantera Negra, eu diria que foi o filme com maior potencial de impacto. É difícil extrapolar isso pensando no contexto brasileiro, mas você observa as reações americanas. Na sociedade americana, por exemplo. Pantera Negra, nos Estados Unidos, tem uma bilheteria maior do que Ultimato. Movimentou a comunidade negra de um jeito que, assim, é impressionante. É impressionante. As comunidades, lá estão falando de um processo de comunidades que são marginalizadas, mas também
altamente segregadas, né? No Brasil a gente acha que não existe segregação, né? Não existe, imagina. Né? Não sou racista, tenho até um amigo negro, aquele negócio todo. Enfim, nos Estados Unidos você teve, por exemplo, sessões de cinema sendo fechadas por movimentos e grupos sociais financiadas por lideranças de movimento negro, pelos atores, pelos produtores, para poder ser crianças que nunca foram no cinema foram assistir. E aí tem aquela emoção de você ver um filme feito, produzido por negros. Os únicos atores brancos do filme são o Martin Freeman e o Andy Serkis, e não são protagonistas. Tem uma entrevista muito bacana da Lupita Nyong'o com eu acho que é com o Chadwick ou com a Danai Gurira, falando que, assim, que pela primeira vez ela ia para um set e não se sentia diferente. Um set de filmagem ela não se sentia diferente. E ela fala assim, porque ela ia com roupas que ela queria usar de origem africanas, porque ela é queniana, ou com o cabelo do jeito, e ela via aquele monte de cor, e ela não via pessoas que olhavam aquilo com uma certa estranheza, porque aquilo não era exótico. Isso era uma coisa importante. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, no outro ano você teve Mulher Maravilha, também com essa potência, aí já falando do movimento feminino, impulsionado pelo Me Too. A Gal Gadot virou a Mulher Maravilha, entre outras coisas, como inspiração do que depois veio o Me Too, né? Um expoente, assim, não no protagonismo do movimento, mas enquanto uma construção de uma mensagem, de uma solidificação de um símbolo para aquilo. As meninas queriam ser. A Isabelle fala, eu sou a Belle Maravilha. Ela tá, sabe? E assim por diante. Então, essas construções, isso tem um impacto social absurdo. Absurdo. Quando você vê Pantera Negra ganhar 3 prêmios, 3 Oscars enquanto filme, um de direção de arte e um de figurino, e a Ruth Carter, que sempre fez os filmes do... fez Infiltrado na Clã lá do... Meu Deus do céu, esqueci o nome do diretor. É o de Corra? Não. Diretor de Corra? Não é o Jordan Peele, não. É o Spike Lee. Ruth Carter sempre fez os filmes do Spike Lee. E nunca havia tido esse reconhecimento fantástico. Assim. Então, esse tipo de coisa é muito forte. Ele é muito forte. Para você marcar, não só enquanto uma obra, mas enquanto o impacto que isso tem na sociedade. Né? Coringa. Coringa é maravilhoso. Eu adoro Coringa. É um filme inspirado em aqui. Mas ele trabalha dentro de um universo que ele não tem essa mobilização, e não tem por que ter, porque a proposta de Coringa é outra. Mas a representação dentro, sobretudo, e aí falando de cultura americana, na cultura americana, de minorias, como negros, como mulheres, esse protagonismo, esse ativismo, isso é muito forte. Muito, muito forte. É uma pena, né, com o falecimento do Chadwick, mas eu vou ser sincero, eu confio muito no Ryan Coogler, que é o diretor. O cara é muito bom. Ele sabe o que faz, ele sabe o que escreve. Eu vi um vídeo dele uma vez explicando naquela cena do cassino por que a roupa do Chadwick estava numa cor, da Danai estava outra, os movimentos, e aquilo ali tem simbolismo dentro do movimento negro americano. Então não é uma coisa largada assim. Tem fundamento. Tem porquê. E é o que engaja. É o que está passando no cinema. O Eternos agora. O Eternos vai ter o primeiro personagem transexual. Eu ia perguntar isso agora para você. Você leu minha mente dos Eternos. Eternos vai ter o primeiro personagem transexual. Né? A Jolie deu uma entrevista falando que ela ficava feliz de ir no set porque ela via
tanta gente, muitas pessoas diferentes. Você tinha asiático e a representação do asiático não só no oriental, você tinha indiano, você tem você tinha negro, você tinha criança, você tinha latino. E vão fazer deuses, né? Eles não vão fazer qualquer coisa, são deuses. Esses deuses estão imersos em... Os personagens dos Eternos que seriam homens serão interpretados por mulheres. Sim. Já é uma modificação da história, mas que está gerando bastante expectativa, né? A diretora sul-coreana, se não me engano, né? Chinesa, é isso. Chinesa. Não, agora então, imagina, ela ganhou o Oscar, né? Sou péssima pra nome, mas eu sei dela, né? A Chloe Zhao. Tá gerando uma expectativa muito grande. Ainda mais Não, ela tá gerando como melhor direção, né? Isso que eu ia falar, o filme dela ganhou o Oscar. Ela ganhou 2. Era pra ter ganho 3, porque o filme era pra ter ganho fotografia. Ela contribui. Então, tá super hypada, né? E a sua expectativa pra esse? Baixa. Eu não acho que seja um filme que vai indicar muita coisa. É um filme de início. Tem uma coisa no trailer ali interessante, né? Nós não interferíamos, e aí até que de repente eles tiveram que interferir. Como? Eu não sei, mas eu tô com expectativa baixa. Eu não acho que tenha que ser um filme épico para explodir cabeça, não. Eu quero que seja um filme bonito, que institua uma mitologia, uma construção de mitologia, de um arco de personagens que não é famoso, os Eternos não são famosos, é um grupo bem B. Eu tô com uma expectativa para Eternos como eu tava com Guardiões da Galáxia. E o Guardiões da Galáxia é farofeira. Era um grupo C, D, ridículo, assim, sabe? O Donald e o Pato, não era o Donald e o Pato, é o Pato lá, né? Tem um framezinho, ele aparece em Guerra Civil, ele aparece também em Guardiões da Galáxia, ele é mais famoso. Howard o Pato era mais famoso que o Guardiões da Galáxia. Então, eu não quero ter expectativa porque eu quero ser surpreendido. O que eu tô hypado pra caramba chama-se Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Aí não tem jeito, porque daí você olha o que tá se desenhando com WandaVision, com Loki, com o Doutor Estranho que já vai mexer com o multiverso, é uma coisa que a gente já fica louco, e é o Sam Raimi. E o Sam Raimi já falou que vai ter terror. Não vai ser um filme de terror, mas vai ter terror. Então pronto. O cara fez Evil Dead. E me ganhou. Quero ver monstro. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Pela participação aqui na live conosco. Foi uma conversa muito legal. Se deixasse, varava a noite a gente conversando, porque é um assunto que é muito bom. E acho que, pela nossa conversa, já fica bem claro para todo mundo que questiona se vale a pena ou não ensinar história em quadrinhos, o tanto de coisa que a gente pode tirar. História, filosofia, política, mitologias, literaturas... então dizer ciência. Dizer que não vale a pena isso, que tem certeza que isso que tem a ver ensinar isso, tem, é importante e talvez a gente não tem só que impor conteúdos aos alunos, mas a gente tem que procurar conhecer aquilo que eles estão consumindo e entender também por que eles consomem aquilo. É importante. Se eu quero atingir o aluno, eu preciso conhecer o universo dele. E outra, e é como você falou toda a live, o universo das HQs não é um universo novo. Não tem novidade, né? Do final da Primeira Guerra para cá já desenvolveram. E o que era? De início era uma propaganda para engajamento militar mesmo. O Capitão América é uma figura de engajamento militar. É o bom soldado, é o cara que dá a vida pela pátria e que leva, né, no seu uniforme as cores da bandeira. Né? Dá soco e nazista. Então, dizer que isso não tem pano para manga, questionar se realmente em sala de aula funciona, se existe uma razão de ser, tem muita, né? Então, Rafa, muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Eu agradeço do convite mais uma vez.
Espero que no segundo semestre, se a gente tiver uma outra oportunidade, né? Quem sabe uma outra disciplina a gente não constrói. Então, a gente estava falando de cinema aquela vez, né? Quem sabe a gente começa a falar de cinema agora também. No Face, alguma coisa nesse sentido. Eu acho muito importante, você tocou um ponto que acho que para nós que somos professores, ele é fundamental. Nós não podemos enxergar a cultura e a produção somente do ponto de vista dos meus olhos e da minha percepção e daquilo que eu gosto. Há uma coisa que é aquilo que o meu aluno consome e aquilo que está à disposição dele. A gente hoje falou de história em quadrinhos. Mas, por exemplo, música. Eu recriminar porque os meus alunos ouvem funk. Eu, enquanto professor, eu tenho o dever de tentar entender o porquê daquilo. Eu posso não aceitar, isso é uma outra coisa. Eu posso não gostar, não é questão disso. A questão é a comunicação e a importância que aquilo tem. Aquilo tem um reconhecimento, ela tem um valor para o aluno. Seja um valor daquilo que ele gosta ou não, seja também enquanto construção de cultura. Então, isso é fundamental. Eu, professor, não posso me fechar a isso. Eu não posso me fechar a isso. Eu posso optar dentro da minha individualidade em consumir outras coisas. Isso faz parte. Mas eu não posso me fechar enquanto professor que gosta dos meus alunos e gosto do que faço, de abrir os meus horizontes. Por que eu falei de ciência? É muito interessante, né? Acabei de ver aqui, Guerras Secretas, por exemplo. Aqui fala de nexo temporal, fala de questão de espaço-tempo, fala de finitude, de criação. Você falou coisas importantes, filosofia, sociologia. Tem muito disso esse debate. Mas ele é mal elaborado. Então vamos desenvolver em sala de aula, cara. Sabe? Pega o debate, desenvolve em sala de aula. Porque é a partir dessa representação que o aluno sabe. Ele tem dificuldade de ter representação a partir de outros universos. Agora, é isso que faz parte do contexto dele. Então vamos começar dele. Vamos começar dele. Eu não posso me fechar como professor. Exatamente. E nada melhor sendo freiriano, né? Eu aprendo quando ensino e eu ensino quando aprendo. Aprender a ensinar e ensinar a aprender. É o que a gente faz com o nosso aluno. Exato. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau. Obrigadão. Gente, muito obrigada quem assistiu. Quem for assistir depois no YouTube, vou disponibilizar no IGTV também, tá? Foi uma conversa bem legal. E é isso. Até a próxima.